Boa noite. Nós estamos dando início à nossa aula de matemática. Vamos estudar conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? Deixa eu representar bem aqui para vocês o que é o conjunto dos números inteiros. Me perdoa aqui pela letra, mas eu já não escrevo muito bom, escrevendo aqui no computador com o mouse. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, e ele compreende os números negativos, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Vamos botar a reticência aqui porque isso aqui é infinito. Se vocês observarem, eu vou traçar bem aqui, marcar o texto. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos o 0 e os números positivos. Ou seja, que é o que vocês estudaram. Aqui nós temos os números naturais. Então os números naturais eles estão dentro dos números inteiros. Então os números inteiros são quem? Os números naturais mais os números negativos. Os números naturais mais os números negativos. Então isso aqui é o conjunto dos números naturais. É onde aparece a ideia de número negativo. E os números negativos eles estão presentes no nosso dia a dia. Veja um exemplo bem aqui, ó. Essa garota está fazendo uma pergunta bem aí. 5 menos 8? Será que é possível 5 menos 8? Nos números naturais nós já aprendemos que isso não é possível quando se fala-se em naturais. Mas quando se fala-se em números inteiros, isso sim é possível. Porque eu tenho 5 menos 8. Vamos imaginar como se fosse uma dívida. Eu estou devendo 5 reais. Eu estou devendo, melhor dizendo, 8 reais. E só tenho 5 para pagar. Então ainda vou ficar devendo quanto a essa pessoa? Se é dívida, é negativo. Então eu vou ficar devendo ainda menos 3. Então é possível. 5 menos 8 é igual a menos 3. Aí nós temos, no números inteiros, nós temos a ideia da temperatura. Quando se fala em temperatura, acima de 0 é positivo. Abaixo de 0 é negativo, viu? Acima de 0 é positivo. Abaixo de 0 é negativo. E a temperatura no Brasil ele é representada pela letra C. Como essa garota está segurando bem aqui, ó. Letra C. Por quê? O grau Celsius, o símbolo é o C, com esse ponto em cima. Ele designa a unidade de medida da temperatura. Foi denominado dessa forma em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. Então é o C por conta do sobrenome dele, por causa do Celsius, que foi o primeiro a estabelecer essa escala de temperatura em 1742. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó, dois exemplos, melhor dizendo. Eu tenho a temperatura de 17 graus acima de 0. 17 graus acima de 0. Então vai ser o que? Se é acima de 0, vai ser o que? Positivo. Mais 17 graus. Como nós estamos falando de graus, de temperatura, melhor dizendo, nós vamos colocar o Czinho com a bolinha. Esse também, o positivo, ó, ele pode ser representado dessa forma. Somente 17 graus Celsius sem o sinal. Tanto faz eu colocar esse assim com o sinal ou sem o sinal, que está correto. Isso quando é positivo.
A temperatura de 5 graus abaixo, ó, abaixo de zero. Então vai ser o que? Menos, que é abaixo, 5 graus Celsius. Eu posso colocar, gente, assim também, 5 graus Celsius, sem sinal? Se você falou que eu posso, você errou. Eu não posso colocar sem sinal, viu? Não posso colocar sem sinal quando é negativo. Quando for negativo, obrigatoriamente eu terei que colocar o sinal de menos, viu? Então coloca isso em mente. Quando é negativo, tem que aparecer o sinal de menos, sinal negativo. O conjunto de números inteiros também aparece em relação quando nós comparamos ao nível do mar. Ó, o nível do mar. O barco aqui está bem no nível do mar. O nível do mar, digamos que é zero, é o ponto de partida. O ponto de partida é sempre zero. Abaixo aqui, ó, abaixo é negativo. Acima do nível do mar é positivo, viu? Abaixo é negativo, acima é positivo. Sempre para cima, para a direita, sempre será positivo. Para a esquerda ou para baixo, sempre será negativo. Isso em relação a números inteiros. E também sempre comparando a partir do zero. No elevador, por exemplo, aqueles que já entraram no elevador, eles sabem. Tem esse painelzinho aqui para identificação. Aqui no 0, 0 também é o ponto de partida, é o térreo, viu? O 0 é o térreo. Acima do 0 ficam os números positivos. 1 ou mais 1, 2 ou mais 2, 3 ou mais 3, sinal de mais tanto vai colocar como não. Para baixo ficam os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, por exemplo, tivesse aparecido, aqui não apareceu, vamos colocar. Menos 4, e por aí vai. Então para baixo, os números negativos, abaixo do térreo, que é o 0, acima do térreo, os números positivos. Repetindo, o mais tanto faz colocar como não, ó. Mais 1, mais 10 ou 10, mais 25 ou 25, é a mesma coisa, né? Uma curiosidade, por que graus Celsius? Essa garota explica. A escolha da letra... Desculpa, porque números inteiros é representado por Z e não por I. Por que os números inteiros é representado por Z e não por I? Essa garota vai explicar. A escolha da letra Z para representar o conjunto dos números inteiros deve-se ao fato de a palavra Zahl em alemão significar número. Então, é por causa de número, do nome número em alemão, que é Zahl. Vamos para exemplos para ver se fica mais engajado, mais embutido na cabeça de vocês. Me perdoa as letras, mas vai dar tudo certo aqui. Usando números inteiros, apenas indique 10 pontos perdidos. Os pontos foram o quê? Perdidos por uma equipe em um torneio. Então, se foi perdido é o quê? Menos 10 pontos. Um depósito de R$600 em conta corrente. Olha, depositar é colocar, então vai ser o que? Se eu coloco é o que? Positivo. Então mais, vamos fazer a representação aqui de reais. 600 reais. Uma profundidade, ó, profundidade, profundo, para baixo. Então é abaixo do nível do mar. Se abaixo, então vai ser o que, ó? Negativo. Menos 1000
metros, uma profundidade de 1000 metros, menos 1000 metros. Segundo andar do subsolo, então quer dizer que é abaixo do solo. Se é 2 então vai ser o que? Menos 2 andares. Uma temperatura de 40 graus Celsius acima. Então é acima de 0. Se é acima é o que? Positivo. 40 andares acima. 40 graus, desculpa. 40 graus acima de 0. Uma altitude de 2.200 metros. 2.000 altitude, ó. Altitude, já tá alto, parece com altura, né? Altitude refere-se a uma coisa acima. Então se é acima, então vai ser mais 2.200 metros. Vamos para esse exemplo aqui. Giovana tem um saldo de R$400. Qual será seu saldo em números positivos e negativos se ela tirar? Ó, veja bem, ela tem 400. Ela tem 400 e ela vai tirar, ó, menos 420. É isso que a letra A está dizendo, né? Ela está tirando 20 a mais do que o que ela tem. Não é isso? Então ela vai ter uma dívida de R$20. Menos R$20. Vou botar o RS aqui na frente. Menos R$20. Seria primeiro, mas vamos colocar aqui na frente. Se ela depositar R$100, ela tem 400 agora. O mesmo valor lá, 400, que é o que ela tem de início. Agora, ao invés dela tirar, ela não tirou na letra B, ela foi colocar. Se ela colocou esse 100, o que ela tinha na conta vai fazer o quê? Aumentar, vai para 500. Não é isso? Então, vai ser o que, ó? Mais. Detalhe, tanto faz colocar o mais como não. 500 reais. Viu? Mais 500 reais. Vamos lá. Uma equipe de basquete marcou 580 pontos e sofreu 640 pontos em um torneio. Use números inteiros positivos e negativos para indicar pontos marcados. Quanto foi que ela marcou? A equipe? 580 pontos. Isso foi o que ela marcou. Pontos sofridos. Quantos pontos ela sofreu? 600. Opa, 6 bonito. 640. Eu vou corrigir 6 aqui. 640 pontos. Eu vou corrigir esses 6, que eu tô achando ele mais bonito que o normal. $640 pontos. Aí quer saber o saldo final. Veja bem, se ele marcou 580, sofreu 640, significa que ele sofreu 60 a mais do que o que ele marcou. Se foi o que sofreu, se nós estamos falando de sofrer vai ser o que? Negativo. Sofrimento sempre é negativo. Sofrimento nunca vai ser positivo, né? Então você não venha a sofrer. Então 60 menos 60 pontos foi o saldo dele. Teve um saldo negativo de 60 pontos. Perdeu por 60 pontos de diferença essa equipe.
Considerada a maior montanha do mundo, o Monte Everest, nome dado em homenagem ao geógrafo George Everest, possui altitude de 8.848 metros. Escreva com número positivo ou negativo a indicação desta altura. Ela possui o que, gente? Altitude. Lembra? Altitude. Já aparece com altura. Mais 8.848 metros. O Saara é o maior deserto do mundo. Localiza-se na região norte da África. Seu território estende-se pelos seguintes países: Egito, Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Mauritânia, Mali, Sudão e Chad. Sua temperatura pode chegar a 50 metros, a 50 graus, acima de zero durante o dia, e à noite 5 graus abaixo de zero durante a noite, né? Esse número inteiro positivo e negativo, use números inteiros positivo e negativo para indicar. Use números inteiros positivo e negativo para indicar a temperatura durante o dia. Mais 50 graus Celsius. Essa é a temperatura do dia. À noite chega a quanto? 5 graus abaixo, presta atenção, abaixo. Então é negativo. Menos 5 graus Celsius. A variação de temperatura, ele pode chegar a 50 a 55 graus a sua variação de temperatura.